Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, edição especial de fim de ano com os temas mais buscados no mundo todo em 2022. E antes de eu revelar aqui quais foram esses assuntos mais procurados pelo pessoal, a gente vai assistir um vídeo feito pelo Google com um resumo dos principais acontecimentos globais. Vamos dar uma olhada? Even though it's a risk and I don't know what's on the other side, I'm gonna make a bet on myself. I guess I'm kind of looking at this as a sort of rebirth opportunity. I just quit my job and flew to Scotland with no money or plans or friends. This is day one of me exercising every day. I've really gone and done it now. It's a bonus farm. Turned in my 2-week notice. I just took the leap. Yeah, I'm really liking how my hair's been going. I feel like we're on the verge of a renaissance. They say to do what you love, and I love to dance. Oh my God! I'm proud of you! I can't imagine a more beautiful thing. Having any fun yet? Carnival is back. Rio is back. This is dedicated to the disabled community. This is our moment. I wanted other women and other people of color to know it is possible. Sydney McLaughlin, there is no stopping her. That's a world record. When I was a little girl, all I wanted to see was me in the media. Change has become a constant. The way we embrace it defines our future. I've never seen this kind of courage. They're fighting with all they have. The word freedom right now means a lot for us. This could be the beginning of a new era. You know, I call it evolution. This is what believing looks like. And don't you ever, ever give up on you. Tá aí a retrospectiva, né? E na semana passada, a gente te mostrou aqui no Tá na Web o trend mais buscado no Brasil em 2022, que foi eleições 2022. Hoje, a gente te mostra aqui no telão comigo o cenário das buscas mundiais. Então, o que teve em alta em 2022, gente? No mundo todo, foi isso aqui, ó. Vou dar só um pequeno spoiler aqui do que vocês podem ver, porque a lista é grande. Vamos aos destaques das notícias. Essa coluna do meio aqui, em primeiro lugar, a gente tem Ukraine, por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia. Segundo lugar, Queen Elizabeth Passing, que se refere aí à morte da rainha Elizabeth II. Resultados das eleições, Powerball Numbers, que é um jogo da loteria dos Estados Unidos. E em quinto lugar, a gente tem Monkeypox, que é a varíola dos macacos. Então, hoje a gente aborda aqui no programa a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Já que foi o tema mais buscado mundialmente no quesito de notícias. E falam comigo sobre esse assunto a Priscila Caneparo, que é doutora em Direito das Economias das Relações Internacionais, e também o Fernando Horta, que é doutor em Relações Internacionais. Então, bem-vindos. Boa noite, doutora. Tudo bem? Obrigada, tudo bem? Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui também ao Tá na Web. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a Priscila, cumprimentar quem está nos ouvindo. Um grande abraço para todo mundo. Bom, vamos lá, gente. Começando, vamos atualizar qual que é a situação da guerra hoje, né? A guerra que já dura aí muito tempo. Talvez a grande mídia não esteja noticiando tanto quanto no início, então muita gente nem sabe que a guerra ainda está acontecendo lá do outro lado do mundo. Vou começar então com as mulheres, doutora Priscila. Conta pra gente o cenário atual, como é que ele está? Bom, vamos lá. Para a gente entender o contexto atual, a gente precisa fazer um pouquinho de uma retrospecção, né? Então, quando a gente observa a guerra, em um primeiro momento, foi declarado, né, que não seria uma guerra longa, mas de verdade a gente já sabia que seria uma guerra longa, que não se iniciou agora, se iniciou lá em 2014. Tanto é verdade que a gente já tem uma investigação do Tribunal Penal Internacional sobre os crimes que ocorreram no leste europeu, no leste da Ucrânia, efetivamente, em relação às ações da Rússia nesse contexto, e a gente sabe que em 2022 essas ações simplesmente foram muito mais incisivas do que aquelas ações que se iniciaram em 2013 e 2014.
O que a gente pode esperar? Como é que está o cenário hoje, né? A gente sabe que a Rússia teve diversas baixas, a gente sabe, né, que a Ucrânia, ela se restabeleceu como uma força a partir do apoio do Ocidente, mas a gente também sabe que esse apoio ele vem decrescendo e, feliz ou infelizmente, as perspectivas de sanções econômicas para a Rússia não foram tão significativas, com uma magnitude tão grande quanto o Ocidente pensou. Então, o que a gente tem que pensar é que uma guerra que vai perdurar durante 2023, ainda que nós tenhamos pequenos focos de tentativa de uma diplomacia agir, a gente sabe que não é próprio do Putin abandonar os campos de batalha, e principalmente, né, uma região que é tão cara, segundo Putin, para a Rússia. Doutor Fernando, para a gente complementar aqui, basicamente, para quem não entende ou não, também acompanhou de perto, né? A gente está falando aqui de disputa territorialista. O que a Rússia quer é a Ucrânia, é isso? Não necessariamente é isso. Há diversas interpretações hoje sobre o que seria efetivamente a razão, a causa da guerra. A mais utilizada, a que nós damos um pouco mais de crédito, é aquela que vem baseada na noção de segurança. Quer dizer, segurança e insegurança são, em grande medida, as causas dos conflitos internacionais, não necessariamente território, embora território seja uma das questões de segurança. Nós temos que entender que tanto a Ucrânia acaba criando situações de insegurança para a Rússia, quanto a Rússia traz insegurança para a Ucrânia. Então, diante dessa situação, nós temos uma questão que, de alguma maneira, precisaria ser resolvida com um pouco mais de cuidado. Cuidado esse que me parece que o Ocidente não teve nos últimos meses, especialmente nos últimos anos, bem antes, inclusive, da anexação da Crimeia. Então, não é necessariamente uma questão de território, embora especificamente a região de Donbás seja efetivamente utilizada como uma ponta de lança, tanto por russos quanto por ucranianos, para justificar o que efetivamente está acontecendo lá. Mas a guerra tem raízes muito mais profundas que isso. Existe uma questão étnica envolvida, existem questões ideológicas de fundo, existem questões econômicas e, inclusive, questões de cunho militar, na medida em que a Ucrânia, de alguma maneira, abriga alguns entrepostos, alguns laboratórios, e tinha em sua posse alguns armamentos, e tudo isso, de alguma maneira, entra dentro do contexto da guerra, seja porque a Ucrânia abriu mão disso, ou seja porque o mundo ocidental não abriu mão da Ucrânia fazer parte desse mundo ocidental. Então, há uma grande celeuma. Eu acho que é uma redução perigosa a gente imaginar que está se falando somente a questão de território. Entendi. É legal saber por esse aspecto, porque a maioria das matérias que a gente vê, enfim, um aspecto mais superficial, fala sobre essa questão do território. Então é legal a gente saber que tem muita coisa por trás, né? Bom, queria entender uma outra questão que também está ligada quando a gente vai nessas buscas, né, no Google, tem alguns termos relacionados, e OTAN aparece também, doutora Priscila, em muitas dessas pesquisas. Qual que é a relação? Por que a OTAN aparece com um tema ligado à guerra? Bom, vamos lá, né? A OTAN, ela foi um estopim também, como o professor Fernando falou, destacou, não é apenas a questão territorial, né? Quando a gente até observa numa questão da Crimeia, o direito internacional, a partir de um diálogo do Ocidente, o Ocidente não vem considerar como anexação, mas sim como invasão, né? Porque a anexação no direito internacional, de fato, é algo legítimo. Em contrapartida, o Ocidente não reconhece essa anexação. Então, por isso, nós falamos em invasão da Crimeia, né? Primeiro ponto, ainda que tenha sido feito um plebiscito, a gente sabe que esse plebiscito foi totalmente manipulado pelo governo do Putin. Em um segundo momento, a gente precisa entender qual que é o papel da OTAN. A gente bem sabe, né, que a OTAN foi uma organização criada para lidar, por assim dizer, em um contexto de Guerra Fria, né, num contexto de desmantelamento da União Soviética, e justamente para fazer frente com aqueles países cujos quais, né, então, compunham a antiga União Soviética. Primeiro ponto. Um segundo ponto super importante é que a Rússia, ela se sentiu muito, mas muito prejudicada e ameaçada quando os países fronteiriços e os países que então compunham a antiga União Soviética começaram a ingressar na OTAN. Porque a OTAN, bem como o Fernando falou, né, o doutor Fernando falou, ela é quase que, né, uma ideologia própria do Ocidente contra o contexto russo.
E quando a gente vem nesse embate ideológico e nesse embate dialógico também entre o Ocidente e o Oriente, basicamente, quando os Estados começam a ingressar na OTAN, a gente observa, de fato, que eles estão se voltando muito mais para uma ideologia do Ocidente do que para uma ideologia, né, russa, por assim dizer, entre aspas, oriental. Né? Então, dentro dessa premissa, a grande questão aqui foi que a Ucrânia quis entrar na OTAN, né, fez um pedido de ingresso para a OTAN, era um dos poucos países que ainda não fazia parte da OTAN, né, e que tinha essa influência russa, uma influência geopolítica, uma influência cultural, uma influência econômica, e, de fato, a Rússia se sentiu ameaçada. Mas acho importante destacar aqui, né, que o Putin ele costuma falar que havia, por assim dizer, um tratado que impossibilitava um acordo formal entre os Estados, que impossibilitava com que a Ucrânia ingressasse dentro da OTAN. A gente sabe que isso é mentira, a gente sabe que alguns anos atrás, de fato, o então presidente ucraniano falou que não ia ingressar na OTAN, que não tinha, por assim dizer, os presidentes antecessores não tinham intenção de ingressar na OTAN, mas ele não se comprometeu com Putin que ele não iria pedir o ingresso. Né? Então, acho super importante destacar. Então, esse ingresso, além de colocar uma perspectiva de insegurança para a Rússia, ele também vem aproximar muito mais a Ucrânia do Ocidente do que, de fato, deixar ela sob a influência, ainda que cultural, ainda que ideológica, da Rússia. Entendi, doutora. Tá certo. Bom, a gente está falando aqui de atualidade, né? Inclusive, a gente tem um vídeo da fundadora da Frente Brazuca que ajuda lá os brasileiros do outro lado do mundo a ter um apoio, seja físico ou emocional, para quem se viu envolvido na guerra, né? Então, vamos ouvir agora o depoimento da Clara Magalhães. Ela contou como é que está a situação por hoje lá. A guerra não tem previsão para acabar. A situação aqui na Ucrânia fica cada vez mais crítica com os ataques à infraestrutura de energia. Todas as cidades da Ucrânia sofrem com corte de energia diário, de Kiev, a capital, até vilarejos pequenos. E isso piora ainda com as cidades para o leste, né, que estão bem ali no meio do conflito ou que foram desocupadas, que no geral não tem energia nunca e água também. A gente não sabe quando essa situação vai acabar, mas vamos continuar trabalhando aqui, né, representando o Brasil nesse infeliz evento do século XXI. É isso, né, doutor Fernando? A Clara citou aqui, inclusive, que estamos no século XXI e que é um evento que pouquíssimas pessoas esperavam, né, que uma guerra de fato fosse acontecer. Nós, que somos dessa geração aqui, a gente não viveu, né, uma guerra, a gente não viveu uma pandemia. Então, acho que de 2020 para cá, a gente tem vivenciado algumas questões inéditas, né? E aí a minha pergunta para você é o seguinte, doutor. A gente tem essa perspectiva que a Clara falou, que ela acha que não vai acabar tão cedo a guerra. E aí eu te pergunto, para saber a sua opinião, sobre quais seriam as perspectivas para 2023 nesse conflito. Se é algo pessimista ou se é algo mais otimista. Qual que é a sua opinião? Bom, primeiro, eu acho que essa guerra ou alguma guerra em termos internacionais um pouco mais com um ponto de destruição, né, com um nível de perda material um pouco mais elevado, era sim imaginado por todo mundo que trabalha com relações internacionais a partir da forma como os norte-americanos lidaram com o atentado do World Trade Center. Quer dizer, o que nós vimos no século XXI foi exatamente a erosão, o enfraquecimento das instituições que haviam sido criadas no século XX para dar ao mundo algum tipo de paz. Então, vários especialistas de relações internacionais vinham avisando efetivamente que a utilização da força unilateralmente, sem necessariamente um consenso via instituições internacionais, sejam elas a própria ONU, ou através do Conselho de Segurança, mas também outras instituições, que esse tipo de ação iria redundar, sim, num conflito de maiores proporções. Então, não era totalmente imprevisto. Para o cidadão isso, comum, né, isso... que eu quis dizer, deixa eu até reformular, que para o cidadão comum não, que eu digo assim. Sim. Aí sim, a nossa ideia é que, né, existe uma ideia um pouco equivocada de que com o tempo vai passando, nós, seres humanos, vamos nos tornando mais evoluídos e vamos entendendo a guerra como algo que não necessariamente deveria acontecer, mas essa é uma percepção um tanto quanto equivocada, a história mostra isso. Eu acho que 2023, esse conflito não deve perdurar muito mais do que isso, muito mais do que o primeiro semestre, talvez, de 2023, por dois motivos. Primeiro, porque há um desgaste muito grande material dos dois lados. Tanto a Rússia já percebe claramente que talvez não tenha condições de sustentar
um conflito por mais 1 ou 2 anos, quanto efetivamente a União Europeia, a partir da chegada do inverno especificamente, percebe o custo que é uma ruptura nos processos de comércio interno, especificamente na questão da energia, né? Então, se os dois lados passam efetivamente a sentir um peso muito forte disso, há uma grande oportunidade para se sentar na mesa e se obter um certo espaço de paz, né? Ainda, além disso, existe necessariamente uma oposição que parece que vem crescendo nos Estados Unidos nesse momento à guerra, na medida em que os republicanos retomaram uma parte importante do parlamento. E os republicanos nos Estados Unidos costumam ser muito mais voltados para as questões domésticas do que para as questões internacionais. Tanto é que o Zelensky, acho que ontem ou anteontem, viajou para os Estados Unidos para tentar, de alguma maneira, um acordo com o Biden que permita que ele ainda seja financiado nessa guerra. Vamos lembrar que a Ucrânia recebeu quase 100 bilhões de dólares em ajuda nesses últimos 8 meses para poder sustentar essa guerra. Sem essa ajuda, ela não consegue sustentar. E a questão é, muito provavelmente, os países que deram essa ajuda não terão condições de fazer isso pelos próximos 6 meses, 7 meses. Então, existe sim uma possibilidade de nós aí termos um acordo de paz que, infelizmente, como a Priscila sinalizou, não deve ser duradouro, na medida em que um acordo de paz, ainda que coloque fim no conflito, parece não ter força para resolver as causas desse conflito, que são efetivamente a insegurança russa com relação à Ucrânia e a insegurança ucraniana com relação à Rússia. Então, eu acho que o conflito deve dar uma encerrada, mas o custo dele em mortes para as populações naquela região é terrível, não volta, e efetivamente o custo econômico, financeiro dessa guerra para toda a Europa, eu tenho a impressão que vai gerar prejuízos por mais algum tempo ainda. Tá certo, doutor. Obrigada pelo seu ponto de vista. Doutora Priscila, para a gente encerrar, queria também saber a sua perspectiva aí para 2023. Concorda com o doutor Fernando? Concordo, porém, a gente precisa, né, pontuar algumas questões. O custo maior dessa guerra, inegavelmente, vai ser para os países em menor desenvolvimento, que já estão sofrendo, né, com a falta de abastecimento, com a questão efetivamente da falta de suprimentos, e assim, já estão, né, a gente já observa algumas eclosões sociais ocorrendo. Então, assim, em El Salvador a gente observou, e foi o primeiro país que a gente analisa numa perspectiva que veio em decorrência dos custos dessa guerra. Então, a gente tende a pensar em Europa. A Europa ela vai se reorganizar, ela vai se remanejando em questão do gás, em questão, efetivamente, da questão dos suprimentos. Por exemplo, a Europa hoje já tem diversos acordos com o Oriente Médio, principalmente com o Catar, né? Acho importantíssimo destacar aqui, para suprimento de gás, para suprimento de petróleo. Agora, os países em menor desenvolvimento são aqueles que, infelizmente, sempre acabam levando as maiores consequências negativas, mas consequências trágicas desse conflito, né, do entorno desse conflito, as consequências que vêm a ser um conflito de ordem mundial. E eu acho super importante, para finalizar aqui, pensar que esse é um conflito também em termos de diálogo entre Oriente e Ocidente. Tanto é verdade que até algumas repúblicas do Oriente, né, se abstiveram de defender, por exemplo, a Ucrânia, a integridade territorial da Ucrânia. Exemplo da Índia. A Índia viu, né, uma grande oportunidade dela comprar o gás russo por um preço barato e desenvolver sua indústria doméstica. Ainda que ela tenha estado a favor, né, de uma punição da Rússia na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ela não se manifestou muito além disso, né? E principalmente a gente tem que observar agora os movimentos da China, que é crucial para a gente ter uma finalização dessa guerra. Não à toa o Putin estava nos jogos esperou acabar os Jogos de Inverno da China para então invadir a Ucrânia, né? Para não tirar, por assim dizer, esse protagonismo naquele momento no cenário internacional da China. E por último, a gente tem que observar também que a Rússia está afirmando alianças com a Arábia Saudita, que historicamente sempre foi uma parceira dos Estados Unidos. Só assim, né, quando esses países do Oriente eles se manifestarem, a gente vai conseguir de fato chegar a um desfecho final dessa guerra. Tá certo. Doutora Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui, adorei as explicações. Obrigada a todos e todas e um excelente 2023. É isso. Doutor Fernando, obrigada também, muito obrigada pela participação e pelas explicações aqui do Tá Na Web. Obrigado, um abraço a todo mundo, um feliz ano novo e que os próximos anos nos tragam um pouco mais de tranquilidade do que os anteriores, né? E paz, né? Que a guerra acabe. Vamos torcer para isso. Obrigada, gente.
Bom, vamos então agora fazer uma pausa bem rapidinho. Eu já volto com mais informações. No segundo bloco, a gente vai abordar todo o impacto econômico da guerra entre Rússia e Ucrânia aqui no Brasil. Não saia daí. Já estamos de volta e agora no segundo bloco a gente vai abordar de que forma a guerra entre a Ucrânia e a Rússia impactou a economia aqui no Brasil. E quem vai falar comigo sobre isso é o Marco Antônio Rocha, que é economista e também professor do Instituto de Economia da Unicamp. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao Tá na Web. Tudo bem, saudação aí a todo mundo que está com a gente e obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Bom, no primeiro bloco a gente já entendeu aqui os aspectos históricos da guerra, as possíveis motivações e também um cenário, a previsão, né, de um cenário para 2023. E agora no segundo bloco eu quero saber sobre a economia, os aspectos econômicos e esse impacto, né, que a guerra trouxe também para a gente aqui no Brasil, porque impactou no nosso bolso, a gente sentiu na economia. Então eu queria que você fizesse um apanhado geral aí, desde o início da guerra até agora, de que forma que esse conflito alterou, né, e mexeu com os preços aqui no Brasil. Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai lembrar é que a gente já veio de um cenário internacional muito turbulento e com muita pressão inflacionária devido ao caos causado pela pandemia. Então, os preços das commodities já vinham aumentando desde o final de 2020, assim como de uma série de insumos industriais, né, de pecinhas que são usadas de forma generalizada na indústria. Isso já tinha um certo cenário de pressão inflacionária quando a guerra da Ucrânia começou. O principal impacto na guerra da Ucrânia foi, num primeiro momento, em relação ao preço do petróleo, mas também de uma série de commodities que são comercializadas por esses dois países. E aí, além do gás e do petróleo, a gente também está falando de trigo e a gente também está falando de alguns minerais importantes para esses insumos industriais. Então, tudo isso se somou em um cenário já turbulento, o que causou, no começo do ano, uma alta muito, muito significativa no barril do petróleo, chegando a 120 e pouco dólares o preço do barril. Hoje, a gente está no cenário em torno da casa de 80, que ainda é um cenário alto, não é um cenário tão catastrófico quanto do começo da guerra. Você já teve alguma normalização dos preços internacionais, mas a projeção vamos dizer assim, para 2023, em relação ao cenário que a gente tinha projetado para antes da guerra da Ucrânia, é uma projeção de preços muito mais elevados. A gente está falando de algo em torno de 40% mais elevado do que a projeção inicial. O que mantém, o que significa que o principal impacto da guerra vai ser o prolongamento desse cenário inflacionário com o preço de algumas commodities, especialmente alimentos. A gente está falando sobretudo do trigo, que entra numa cesta ampla de consumo, mas também da energia muito cara no próximo ano. Entendi. Bom, você estava falando da questão do trigo, né? Pode explicar para a gente o porquê? Qual que é o país que produz esse trigo? A gente importava, né, o trigo. Por que afetou a nossa cesta aqui no Brasil? Bem, se a gente for pensar no cenário internacional, a gente está falando que Ucrânia e Rússia participam do mercado internacional, ofertam no mercado internacional cerca de 30% do trigo que é comercializado no mercado internacional. Então, a gente está falando de um volume significativo que foi alterado e que provocou uma certa reação em cadeia. Como assim? Como o preço internacional subiu muito, muitos países também impuseram restrições às exportações, principalmente desses grãos que ficaram mais caros, como uma forma de proteger a capacidade de consumo da sua própria população. E isso acabou gerando um certo efeito em cascata que levou de forma significativa o preço internacional. E o trigo é um dos grãos mais usados, né? Ele entra numa composição de uma vasta gama de produtos alimentícios. Entendi. E ainda hoje, Marco, você acredita que
há esse reflexo de valores e de impacto econômico mesmo no Brasil, porque a guerra ainda está acontecendo ou não? Porque o nosso cenário, como você mencionou, já não estava muito bom, né? E aí veio a guerra e complicou um pouco mais. Sim, como eu disse, houve uma certa normalização, se é que a gente pode chamar isso de normal, mas o cenário ainda é bem distante do que foi projetado, por exemplo, para comportamento desses preços internacionais no médio prazo, no momento antes da guerra. A gente está falando de um cenário onde preços projetados são muito mais elevados do que no período anterior da guerra. Ou seja, o preço dos alimentos, embora a pressão inflacionária, quer dizer, o aumento constante do preço, vai perder força, os preços ainda vão ficar muito elevados, né? Isso compromete muito a capacidade de consumo das famílias brasileiras. E o preço da energia, sobretudo do petróleo, é um componente importante também do preço dos alimentos, porque entra no frete, entra no custo do transporte. Então, tudo isso vai se avolumando e criando uma pressão inflacionária muito concentrada no preço dos alimentos. Entendi. E para esse cenário de 2023, a gente está olhando agora uma troca de governo, né? Um cenário que vai mudar um pouco, inclusive sobre a visão internacional. E eu queria saber a sua perspectiva. Você acha que a economia do Brasil pode dar uma guinada ou não? Que 2023 ainda vai ser um ano aí de desafios, né? Principalmente para o bolso do brasileiro. Olha, eu acredito que sim, por uma série de motivos. E aí vou me concentrar em um bem específico, que é a possibilidade de retomada de uma política de abastecimento agrícola doméstico. Isso estava abandonado aí desde 2016, e isso é importante porque atua como regulador de preços desse mercado, no momento onde todos os países estão fazendo isso, porque o cenário não é comum, é um cenário muito peculiar. A gente está vindo de uma pandemia, entrando numa guerra, num cenário de turbulência, de aumento das tensões geopolíticas. Então, todos os países estão, de certa forma, protegendo ou tentando criar mecanismos estabilizadores dessa volatilidade, quer dizer, dessa oscilação excessiva dos preços internacionais, tanto de combustível quanto de alimentos. E, no nosso caso, a gente não vinha fazendo nenhuma coisa nem outra, né? A Petrobras adotou uma estratégia de precificar o preço dos combustíveis domésticos colado no mercado internacional, nesse momento, quer dizer, que o mercado está um tanto bagunçado, vamos dizer assim, e a gente abandonou as políticas de estoques domésticos e de compra de alimentos por parte do governo para planos de segurança alimentar. Então, tudo isso a gente viu o resultado, né? Tivemos uma explosão da fome, a dificuldade de consumo das famílias, o aumento do endividamento das famílias, que muitas vezes é para comprar alimentos. Então, tudo isso a gente espera que o próximo governo tenha uma resposta para dar. Tomara, né, que a gente viva tempos mais fáceis. Realmente, com pandemia e guerra, foram tempos desafiadores. Bom, e já que a gente está aqui na última semana do ano novo chegando aí, e você é economista, eu quero te pedir uma dica para todo mundo começar aí o ano de 2023 no azul, nada de dívida. O que a gente pode dar de dica para esse início de ano que tem muito gasto, né? O primeiro é não exagerar e não ser tomado por essa emoção Natal. E a segunda, de forma mais objetiva, é esperar que o governo restabeleça uma política de precificação de aumento do salário mínimo, porque a capacidade de consumo de todas as famílias está muito comprometida e não dá para, como se diz no ditado popular, tirar leite de pedra, né? Então, por mais que a gente tente poupar, e a maior parte das famílias brasileiras está passando por isso, num cenário de inflação elevada, se não há uma reposição salarial, fica uma luta inglória. É verdade, sangra de um lugar para colocar no outro, né? Marco, muito obrigada pelas suas explicações. Eu desejo um feliz 2023 e que a gente tenha aí uma economia mais estável e comida no prato de todo mundo. É o que todos nós torcemos e esperamos aí para esse próximo ano. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, é isso, a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça, a gente está nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Spotify. Eu agradeço muito a sua companhia durante esse ano de 2022, que 2023 seja abençoado, cheio de notícias boas pra gente, né? E principalmente aqui no Tá Na Web. Então eu te espero no próximo ano. Até lá!